Boa tarde para você. Começa agora o único programa diário sobre sustentabilidade do Brasil. E nessa edição você vai ver: pecuária mais eficiente. Como aumentar a produtividade apenas adaptando algumas práticas de manejo. Ficou curioso? Já adianto que são investimentos em sustentabilidade. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo às informações para o futuro do agronegócio com o Planeta Campo. Entre as produções mais eficientes do agronegócio brasileiro está a avicultura. A cadeia produtiva usa as mais novas tecnologias, além de ter um cuidado nos detalhes quanto à sanidade. Ultimamente, os criadores de aves também estão investindo em um manejo mais sustentável. Adivinhe só, também está surtindo efeito na produtividade. Genética, sanidade, ambiência, nutrição e equipamentos. Estas são palavras-chave quando se fala em avicultura de corte no Brasil. O casal Kátia e João sabem bem disso. Eles apostaram também em ações sustentáveis para aumentar a produtividade. O primeiro passo foi fazer o descarte correto dos materiais. É muito simples. A gente tem em cada aviário, a gente tem um balde, onde nós colocamos na frente tudo que é para colocar naquele balde especificamente, então é só abrir a tampa e colocar lá dentro. E isso vai fazer muito bem para nós, para futuras gerações. No total, são gerados cerca de 500 quilos de resíduos por ano. Alguns materiais são recicláveis, como EPIs e frascos plásticos. Mas os resíduos sólidos têm um destino diferente. Não podem ser jogados no meio ambiente. Todo atendimento da área de saúde, tanto humana como animal, inclusive no campo, esses resíduos eles devem ser acondicionados, tratados e destinados de forma correta. E a empresa ela é responsável pela essa destinação, né, de fazer a destinação correta. E não pode ser reciclado, não pode ser reutilizado e ele deve ter uma destinação correta. E também não pode ser jogado no meio ambiente. A compostagem é um processo natural em que micro-organismos como fungos e bactérias são responsáveis pela degradação da matéria orgânica que se transforma em adubo. Para acelerar esse processo, a granja utiliza o rotoacelerador. Nós fizemos uma opção para o rotoacelerador, custo e benefício. Praticidade, o tempo, né, no descarte do frango morto. Então é muito prático, muito rápido. Então você não perde tempo lá para descartar o frango. É a aceleração da compostagem das aves. E, na verdade, ele acelera o processo de compostagem. Ele chega a reduzir até pela metade o processo total da decomposição das aves. A produção de frangos de corte vem passando por intensas transformações nos últimos anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o volume de carne de frango produzido entre janeiro e junho atingiu a marca de 7 milhões e 200 mil toneladas, um aumento de quase 8% sobre o primeiro semestre do ano passado. O frango ganhou espaço na mesa das famílias brasileiras durante a pandemia. Em média, cada brasileiro consumiu mais de 45 quilos de carne de frango no último ano, quase 3 quilos a mais do que em 2019. Aumenta a demanda, automaticamente também aumenta a produção. Isso gera mais resíduos, é uma consequência natural do mercado. O problema está no descarte. A destinação correta garante que o meio ambiente e a saúde pública não sejam comprometidos. Diante da realidade do setor, a produção sustentável, envolvendo questões ambientais, sanitárias e bem-estar animal, são tendências cada vez mais presentes na vida do produtor. Muito simples, como eu já falei, é só colocar, abrir a tampa e colocar dentro. O pessoal depois nós separamos tudo em embalagem apropriada e o pessoal retira. Então você não tem o trabalho de levar para descartar em algum lugar. E o material descartável de casa, da granja, tudo que é simples, não é químico, pode-se até vender esse material. O pessoal até gostaria de pagar para a gente, como eu falei. Então você pode ter um lucro em cima desse material. Além do que eu já falei, que também vai agregar ao meio ambiente, né?
Vamos conversar mais sobre esse assunto, saber o que o setor também está preparando para o futuro. Vamos receber aqui então o José Ribas, que é diretor de Excelência Agropecuária na Seara e presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes em Santa Catarina. Ribas, uma boa tarde para você. Boa tarde, Pablo. Um prazer e uma honra estar participando do teu programa, desse novo programa aí que tenho certeza vai ser um sucesso. Para todos nós. Obrigado por ter vindo aí com muita informação para a gente, Ribas. A gente já acompanhou aí em reportagem, né, essa preocupação do setor, por exemplo, com todos os dejetos que são produzidos na granja, né, que eles podem inclusive ser reaproveitados, é mais do que sustentabilidade, é até uma economia circular, né, dentro desse setor. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente esse diferencial desse segmento, porque eu sei que ele já começa sustentável, até porque, eu digo para quem vai investir nele, né? Porque já tem muitas leis, esse segmento já está muito avançado nesse quesito, né? As regras do jogo já existem. Com certeza, mais do que regras e legislações, nós somos absolutamente monitorados, acompanhados pela visão mais crítica e seletiva de todos, que é do nosso cliente e do nosso consumidor. Então, o setor de aves e suínos do Brasil, ele é um setor de excelência e um setor de exemplos para a produção de proteína do mundo. Nós já temos há muito tempo diversas frentes de trabalho que trazem no seu escopo, mesmo sem dizer, mesmo sem usar a palavra sustentabilidade, muito que se faz traz a sustentabilidade como uma premissa. Coisa simples, né, Pablo? Buscarmos a eficiência de produtividade, ou seja, cada vez mais produzir mais e melhor proteína animal, mais tonelada de carne, com menos uso de recursos naturais, otimização da água, da energia elétrica, enfim, de todos os recursos naturais. Isso já está absolutamente conectado. Por outro lado, todos os subprodutos, vamos chamar assim, ou resíduos desta produção, eles têm que ser usados, têm que ser pensados por uma ótica da reutilização, da transformação em produtos que tenham também eficiência, em hipótese alguma sejam problemas ao meio ambiente, para que a gente vá fazendo todo esse giro sustentável dentro da produção de aves e suínos. Estes conceitos, eles estão enraizados na indústria de aves e suínos do Brasil há muitos anos. O que vem acontecendo nos últimos anos é um aperfeiçoamento e nós começamos a entrar numa era de alçar um novo patamar de eficiência, inclusive. Você comentou sobre o mercado ser exigente, né? A gente sabe que isso acontece muito em todo segmento, né? Geralmente aí eles é que acabam dando o start, né? Para que a gente mude ou adapte alguma situação. E quando isso acontece em Ribas, os produtores às vezes, e isso é natural, podem ter alguma resistência, né? Porque, lógico, todos nós, né, com uma mudança, às vezes ficamos desconfiados. Mas como é que você vê depois isso no dia a dia, hein? Eles acabam percebendo o benefício para eles também? Eu costumo dizer que não existe pensamento verde se não gerar resultados. Né? O produtor começa a perceber que sustentabilidade gera resultados, porque é um conceito de aumento de eficiência. Então, o que poderia se tornar uma resistência inicial se torna um movimento muito acelerado de incorporação de tecnologias. Vou te dar um exemplo muito simples, Paulo. A velocidade com que está entrando a energia fotovoltaica no campo, na produção de aves e suínos, é muito alta. Ela demorou um pouquinho para entrar, as pessoas demoraram um pouquinho para entender, também houveram necessidade de ajustes legais para que as companhias distribuidoras também se adaptassem, mas hoje está andando numa velocidade muito alta. Então, as resistências começam a baixar, porque as tecnologias começam a mostrar que, além de sustentáveis, ou mais do que sustentáveis, porque é um conceito amplo, elas geram resultados para os produtores, geram resultados para a cadeia toda de produção. E eu acho que este é um ponto-chave em toda a discussão. Toda tecnologia limpa e verde, ela é super importante para o planeta. Todo mundo tem investido nisso.
Mas, além disso, ela precisa trazer valor agregado, ela precisa trazer valor. Aí sim você tem um movimento sustentável, porque senão você só traz custo e ônus para dentro do sistema, né? O bom é que as tecnologias têm surgido, assim como você disse, também trazendo esse retorno, né? Já vamos falar sobre o futuro, é que vocês estão pensando também em novidades, né? Com mais tecnologia. Vamos fazer um intervalinho antes, Ribas, então fique por aí conectado, por favor. Além disso, a seguir também vamos ver algumas novidades na pecuária bovina. Por exemplo, a redução do ciclo de produção, que pode ajudar aí a produzir mais em um mesmo espaço de tempo. Até já! Planeta Campo de volta e hoje a gente está mostrando como a sustentabilidade, inclusive, pode tornar a pecuária mais sustentável. O nosso bate-papo é com o José Ribas, presidente do Sindicarne. Ribas, conta um pouquinho para a gente de algumas outras alternativas, tecnologias que vocês têm criado aí, hein, de acordo com necessidades do dia a dia, né? E que o produtor em breve deve ter nas granjas. Muito legal, Pablo. Tem muita coisa acontecendo, né? O mundo corporativo da produção de aves e suínos, ele está em ebulição. Eu costumo dizer que nós somos o novo Vale do Silício, né? Em termos de tecnologia, o mundo das aves e suínos, aí pelo que tem se movimentado. Dado que o mundo começa a avaliar todas essas cadeias de produção por aquele conceito do ESG, que é um conceito moderno de sustentabilidade, muitas tecnologias começam a se abrir a partir disso. Já comentei do fotovoltaico, tem muito trabalho dos dejetos de suínos acontecendo, de investimentos em transformação como fonte de aquecimento ou fonte de energia para as granjas. Tem o 4.0 vindo de uma maneira muito forte para dentro do setor, trazendo alguns ganhos bastante relevantes na eficiência da produção, no entendimento de alguns quesitos que são muito relevantes, Pablo, desde a redução do consumo de água, da melhoria da conversão alimentar, porque isso é menos demanda de recursos naturais para produzir tonelada de proteína, aquele conceito super relevante que está envolvido com a saúde dos animais e a saúde humana, que é o One Health, que a gente chama da saúde única, de ter um ambiente de produção que demande menos uso de antibióticos, que seja mais saudável. Isso já é um conceito amplamente difundido na avicultura e suinocultura brasileira, mas que o 4.0 permite que a gente amplie mais isso ainda. Muita pesquisa em genética, chegando novas linhas de suínos, linhas de frango mais eficientes, adaptadas a este processo. Enfim, tem muita tecnologia chegando que as agroindústrias brasileiras estão investindo e que começam a chegar na mão do produtor. O produtor vai começar a ter a granja dele toda administrada na palma da mão, lá no celular dele. Isso também permite que hajam ganhos de eficiência nisso, porque a gente fica menos dependente, Paulo, do olhar humano, da participação, da presença humana o tempo todo no processo. Câmeras de vídeo monitorando os animais, enfim, tem uma série de tecnologias que hoje estão chegando aí, que permitem, inclusive, um tema que talvez tenha pouca visibilidade, mas a otimização da logística de rações, de animais, que isso também permite que a gente ganhe eficiência nisso, e isso é menos carbono produzido, afora todos os outros projetos de investimento que as empresas têm feito aí, dentro desse conceito também chamado, que está muito moderno, né, Paulo, que é o Net Zero, que é a gente zerar o nosso impacto em carbono aí dentro do planeta. Então, são inúmeras iniciativas e eu sou um otimista nesse assunto. Talvez eu até errei na pergunta em usar a palavra novidade, porque percebo que é uma revolução que vocês estão feito aí, hein, Ribas? Vamos mostrar elas cada vez mais aqui. Espero que você volte, viu? Obrigado por hoje. Eu que agradeço e quero voltar mostrando já na prática algumas delas. Vamos fazer esse compromisso, já vamos mostrar acontecendo isso para todo mundo poder ver o quanto o mundo agro é um mundo que está se desenvolvendo cada vez mais e melhor. Vamos sim, até já. Na pecuária bovina também já existem várias alternativas para diminuir o impacto da produção no meio ambiente. A discussão mais atual é sobre o ciclo de produção, que pode ser mais curto. Assim, a fazenda produz mais lotes por ano. Quando se fala em pecuária de corte,
A Fazenda São Francisco de Assis, localizada em Lagoinha, interior de São Paulo, é um exemplo de sustentabilidade e alta produtividade. José Isidoro, à frente do negócio há 5 anos, sabe de cor o segredo do sucesso. O segredo é você realmente implementar técnicas modernas, né, de criação, você melhorar teus pastos, você fazer uma alimentação suplementar nos pastos, que são a fase de recria, você adquirir bezerros com alta genética, é uma parte muito importante, e alcançando o resultado da recria, é você partir para um confinamento aí com esse gado, vamos dizer, de boa genética e com alimentação de qualidade. A fazenda tem 100 hectares próprios e mais 70 arrendados e conta com 800 cabeças de gado, com a média de 4,7 cabeças por hectare. Segundo o responsável técnico, a produção funciona assim: recria intensiva em sistema rotacionado a pasto com suplementação proteica e energética, até atingir 330 a 350 quilos. Os animais chegam com 8 meses e permanecem mais 7 no pasto. Depois, passam pelo processo de engorda no confinamento, até atingirem 570 quilos. Tradicionalmente, o ciclo da pecuária no Brasil é de 34 a 40 meses, ou seja, o animal é abatido com 3 anos a 3 anos e meio. Quando falamos em precocidade, como é o caso desta fazenda, esse ciclo é reduzido. Os animais são abatidos com 20 a 22 meses, ou seja, menos de 2 anos. Ganha o produtor com rentabilidade e o meio ambiente com a diminuição da emissão de metano. Como a gente faz aqui o sistema de rotacionado e é adubado, vamos dizer, a gente consegue concentrar o maior número de animais possíveis na época do pasto, na época das águas. Então vamos por hoje a média nossa aqui, atual, na seca, está em 4,7 animais por hectare, contando recria e confinamento. Então vamos supor, se a gente pegar a média do Brasil aí, que é 0,7, 0,8 cabeças por hectare, a gente está aí praticamente 5 vezes a mais aqui. Então a gente, vamos dizer, tem uma sustentabilidade por estar com mais animais e menos área, produzindo mais carne também. Então a gente consegue aliar a produtividade a essa sustentabilidade. E a precocidade, principalmente no padrão genético, né, animais de genética superior, eles ganham mais peso mesmo no pasto, têm melhor acabamento no confinamento e acabam indo para o abate mais cedo. Por exemplo, hoje a gente abate animais aqui com média de 20 meses de vida. Segundo estimativas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a pecuária responde por 14,5% das emissões de gases do efeito estufa. A emissão média anual do metano por bovino é de 57 quilos por animal por ano. Ações para aumentar a eficiência dos sistemas de produção e melhorar o desempenho dos animais podem reduzir esse valor. Nos últimos 20 anos, nós conseguimos encurtar esse ciclo para um período aí de 5 a 6 anos. Qual é a explicação disso? Reflexo dos ganhos de produtividade, reflexo de tecnologia que está sendo empregado dentro dos sistemas de produção. E isso traz inúmeros ganhos para o pecuarista. Você trabalha com um ciclo mais curto, você tem um fluxo de caixa mais rápido dentro do seu negócio, você consegue produzir animais mais precoces, você consegue liberar terras para novas categorias animais, enfim, você só traz benefícios tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental para o negócio, porque à medida que você reduz o ciclo, você está emitindo menos CO2 por animal dentro da sua área. E isso já traz uma contribuição muito significativa para a sustentabilidade do negócio da pecuária de corte. O alto desempenho animal favorece a redução das emissões de gases pelos bovinos. A produção do metano depende da quantidade e qualidade do alimento digerido, do tipo do animal, do grau de digestibilidade e até as condições de criação fazem a diferença. A gente não consegue pensar em precocidade se a gente não trabalhar com genética e nutrição aliada e principalmente hoje sustentabilidade, porque a base da fazenda é o solo. Então se a gente não cuidar do solo, não cuidar das pastagens, a gente não consegue fazer a recria bem feita. E em questão da nutrição, por exemplo, os animais hoje na recria, eles são suplementados com proteico energético.
Dessa forma, a gente, vamos dizer assim, no rumen do animal, quando o animal é submetido só a pasto, a produção dele de metano é maior do que o animal que é suplementado com proteico energético, através das vias metabólicas da digestão. Então, se ele fica menos tempo, eu produzo menos metano porque o tempo dele de vida é menor. Na fazenda, até o esterco recolhido do confinamento vira adubação de pastos e também serve para a plantação de milho. O José Isidoro sabe bem quais são as ferramentas necessárias para se manter na atividade de forma competitiva, lucrativa e sustentável. Eu acho que o planeta agradece porque você, numa área menor, você tem uma produção muito alta, vale a pena economicamente e também cuidamos aí um pouco do planeta, né, dentro da possibilidade. É uma coisa que eu gosto muito de manter minha fazenda com melhoria das terras, melhoria das matas, das nascentes, né, então vale a pena, com certeza. É um ótimo exemplo para você aí. E quer mais informações? Acesse também nosso site planetacampo.com.br. A gente se vê, até mais.